Boa tarde, amigos. Boa tarde, abençoados do Senhor. Meu agradecimento a todos vocês que assistem meus vídeos, que compartilham, que fazem comentários. Muito obrigado. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Tudo que diz respeito à sua vida, que seja abençoado em nome de Jesus. Hoje eu trago uma palavra para nós estarmos meditando. Vamos iniciar aqui em Oséias 6:1. Capítulo 6, versículo 1, e depois iremos a Lucas 15, versículo 11. Vamos à palavra? Aqui em Oséias, engraçado que eu estou em Lucas, vamos para Oséias. Aqui em Oséias 6, versículo 1, fala assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Aqui eu quero extrair o verbo tornar, que está falando assim: vinde e tornemos para o Senhor. O que é tornar? Tornar é voltar, fazer novamente, fazer de novo, tornar, voltar. Então, o que acontece? Aqui está falando: vinde e tornemos para o Senhor. Nós vamos ficar com essa parte A. Então, nós precisamos voltar, tornar a voltar, tornar a refletir, tornar a fazer. Vinde e tornemos para o Senhor. Muitas das vezes precisamos voltar, tornar, refazer examinar nossos pensamentos, nossas falas e fazer uma autoanálise. Como estamos diante do Senhor? Como estamos? Por que não estamos vivendo o melhor de Deus? Por que nos afastamos? Então, aqui está esse tornemos para o Senhor. Aqui, eu quero trazer esse tornar para aquela pessoa. São muitas as áreas, mas para aquela pessoa eu coloquei que era muito presente no ministério, fazia obra, participava, glorificava o nome do Senhor. O primeiro amor. Mas, de repente, foi esfriando, foi se afastando. E quando percebeu, já estava fora. Porque quando nós vemos uma pessoa, a pessoa se afastou, a pessoa já não está mais. Ela não se afastou naquele dia que ela disse tchau, tô indo. Não, ela vinha há muito tempo já se afastando. Mas muitas das vezes, por que nos afastamos? Porque damos ênfase a ilusões referentes que lá fora é melhor, que se fizéssemos de tal maneira em relação ao meu casamento, em relação a tal coisa, seria melhor. E por essa ilusão, nós caímos, nós pecamos e nos afastamos. Só que nós precisamos voltar, tornar, porque muitas das vezes nós nos afastamos com a ilusão que aquela situação que nos foi mostrada é boa, mas não é. E aqui é apenas uma ilusão. E aqui nós vamos ver aqui no Lucas 15, que fala do filho pródigo, essa situação. O que aconteceu aqui no Lucas 15? Ele fala sobre os dois filhos, né? Que um pediu a parte na herança, o pai não questionou. O pai não questionou, deu. Ele saiu, perdeu tudo. Nós vamos ver aqui. Parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Então, aqui, por que esse filho pediu essa parte e se afastou? Porque ele tinha uma ilusão do mundo
queria conhecer o mundo, queria conhecer as novidades, e ele pediu essa parte. O pai consentiu, deu, ele foi, e aqui está declarando que ele foi, mas ele viveu as ilusões da vida, eu não sei nem falar essa palavra, dissolutamente, ele gastou tudo, ele perdeu tudo. E quando ele perdeu tudo, veio uma grande fome, ele foi, ele foi trabalhar, ninguém dava o que comer a ele. Aqui está falando, ó, ele foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, qual o mandou para os seus campos apacentar porco. Olha a decadência desse homem. Desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava. Então ele desejava comer da ração dos porcos, mas ninguém dava. Foi no momento que ele começou a pensar e caiu em si, que aqui está no versículo 17, e falou que os trabalhadores do pai tinha abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Então aqui foi um momento que ele caiu em si e ele lembrou que na fazenda do pai tinha abundância, tinha tudo, e ele lá perecendo. Por quê? Porque ele teve uma ilusão que lá no mundo seria melhor, ele foi. E aqui nós muitas das vezes temos essa ilusão sobre algo. Às vezes estamos muito bem no nosso casamento, em qualquer área da nossa vida, mas deixamos cair nessa ilusão que se fizéssemos de outra maneira seria melhor, se largasse nossa vida conjugal seria melhor, e vamos pagar um alto preço, mas precisamos cair em si, que é esse momento que esse filho aqui caiu, voltou, pediu perdão, foi perdoado e voltou a ter uma vida abundante. Que fique essa mensagem para cada um de nós, como começamos aqui em Oséias 6:1, vinde e tornemos para o Senhor, que nós possamos tornar para o Senhor, seja em qualquer situação que nós caímos, caímos em si, vamos pedir a Deus que possamos cair em si, né? Que muitas das vezes Deus fala e nós não aceitamos que erramos, que fizemos errado, mas no momento que nós caímos em si, nós pedimos perdão ao Senhor, Ele nos perdoa e nós voltamos a congregar, voltamos a participar, voltamos a ter um casamento abençoado, voltamos a ter tudo maravilhosamente bem, em nome de Jesus. Que fique essa mensagem para cada um de nós nessa tarde ou nesse novo dia que inicia-se amanhã, né, logicamente, e Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe os seus projetos, em nome de Jesus, que seja uma excelente semana para cada um. Deus abençoe, em Deus tudo posso.